Muito bom dia a todos presentes aqui hoje. Meu nome é Sérgio, sou da oficina SN Caneco e essa é minha esposa Sandra. Bom dia, gente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer a parceria da 3M, que a gente vai fazer o treinamento através deles hoje. E gostaria de divulgar também que, a partir dessa data, a SN Caneco vai começar a fazer cursos de todos os segmentos que a gente faz, que trabalha aqui dentro da oficina. Acompanhem o nosso canal, ok? Vamos lá. Queria agradecer primeiramente a SN Caneco, né, pela oportunidade de estar inaugurando aqui o espaço de treinamento, né, e vamos falar um pouquinho sobre uma das coisas que a 3M foi pioneira, que é a parte de polimento. Vamos falar quais são as etapas do polimento e qual que é a nova tendência que a 3M está pensando em trazer para o mercado de reparação automotiva, né? Então, também gostaria muito de agradecer vocês aí pela presença e vamos mais bater um papo e trocar ideia, né? Que a gente vai trocando informações uns com os outros aí e vamos aprendendo junto. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos lá. Obrigado, Sandra. É com você. Agora sim. Bom, pessoal, a ideia é o seguinte, né, como nós comentamos, é falar um pouco, né, da evolução do processo de polimento e o que nós fizemos para chegar até aqui e qual que é a visão que a gente tem, né, daqui para frente, do que vai acontecer, o que tem acontecido no nosso cenário, né. Vamos começar falando um pouquinho do desenvolvimento, né, da repintura automotiva. Lá quando o seu Ford lançou, né, as cores, ele falava, né, você pode escolher a cor que você quiser, desde que seja preto, né. Os carros, ele já começou ali uma tendência de embelezamento para todo mundo, né. Uma das primeiras tintas que todo mundo trabalhava, né, foi o quê? Foi a laca nitrocelulose, né, ou a famosa tinta Duco. O pessoal pintava o carro, assim, ela aplicava muito produto, você tinha muita camada de material lá, ela secava muito rápido, né? Mas qual que é um dos problemas da gente ter essa secagem muito rápida? A gente tende a ter um pouco de queda de brilho, né? Então, você tinha lá a linha de produção, você tinha todo o processo, você fazia a pintura e travava um pouco lá, porque você precisava ficar polindo. Então, os fabricantes de carro e o pessoal de reparação pediu alguma coisa mais tecnológica para fabricante de tinta, né? Então, eles inventavam o quê? O esmalte sintético, né? Você aplicava menos quantidade de tinta, ela já dava um acabamento com brilho, porém, assim, ela demorava um pouco a mais para secar, né? Então, independente do tempo, de repente estava mais frio, demorava um pouco mais, se estava calor, ela secava um pouco mais rápido, mas mesmo assim, você não tinha uma precisão na hora de entregar o carro. Passou-se o tempo, o pessoal continuou pedindo algo mais evolutivo, com mais praticidade, então o pessoal trouxe a tinta poliuretano, né, que era uma tinta catalisada, que é a famosa tinta PU. Ela não dependia muito do tempo para secar, porque ela era catalisada. Ela é uma tinta de secagem com reação química, né? Então você trabalhava lá e conseguia ter uma certa sequência, porque você tinha um tempo de pintar o carro e você tinha um tempo de cura exato, né? Seja lá 3, 4 horas, dependendo de acordo com o fabricante. Só que as cores poliuretanas eram lisas, né? E o mercado foi evoluindo, foi pedindo novas cores, novas tendências, foi aparecendo as tintas metálicas, as tintas perolizadas, e aí surgiu a tinta base de poliéster. Que a tinta base de poliéster, o que ela é? Ela é o que vai dar a cor no carro, né? Só que ela não dá proteção. O que dá proteção em cima da tinta base de poliéster é o verniz PU, né? Que se a gente for ver a grosso modo, nada mais é do que uma tinta PU incolor, somente a resina. Então você aplica a base poliéster para dar a cor e vem com o verniz poliuretano em cima disso, né? E isso durou por muito tempo, né? Até os fabricantes de tinta, né, os fabricantes de carros começarem a pedir
um material mais barato. Começava a falar, putz, a gente precisa reduzir custo, a gente precisa reduzir, mas eles não queriam perder a qualidade. Então, foi aumentando, né, a quantidade de sólidos dentro do verniz. Então, antigamente, aí você aplicava de 3 a 4 demãos de verniz, você tinha uma camada grossa, né, para dar a proteção. Hoje, dependendo do tipo de verniz, você consegue matar a peça com uma única passada, com a resistência absurda, né, que muita gente chama aí de verniz cerâmico ou o verniz muito duro, que é um verniz HS, né. Então, nós tivemos uma grande mudança no cenário de tinta. E qual que tinha sido a única coisa que não tinha evoluído? O processo de polimento, né? Que todo mundo usava lá a lixa desde da laca 800 e vinha afinando. E teve uma hora que nós chegamos lá na lixa 1200 e ficava lixa 1200, massa número 1, massa número 2 e uma cera, né? 1, 2 e massa, né? Tanto é que a massa branca, hoje, nacionalmente, ela é conhecida como massa número 2. Mas por que número 2? Porque ela é a segunda etapa do polimento, ela era o segundo processo. Você entrava com a massa mais grossa, que era a 1, e depois você vinha, para você ter a sequência. Mas ela é uma massa branca, né? E aí, o que começou a ter de problema nisso? O verniz era muito duro, né? E a lixa, ela arriscava muito o carro. Então, você acabava perdendo muito tempo para fazer a remoção da marca de lixa 1200 no carro. Isso é quando praticamente você não conseguia fazer isso, né? Então, você tinha que ficar polindo o carro, colocando muita força. E aí, todo mundo começou a fazer o quê? A dar um passo no processo de evolução do material de polimento. Começamos com o quê? Material à base de água, né? Então começou a mudança, sai a massa número 1, né? Sai aquela massa mais arenosa, fica a massa branca, né? Só que ao invés dela ser a base de solvente, ela era a base de água. E isso impactou no quê? Toda a massa à base de solvente que a gente fazia, o polimento, o solvente ele grudava no risco e ele meio que mascarava, né? Então você fazia aquele polimento lá, nossa, que bonito. O carro lavava, depois de 2, 3 dias ele voltava todo sem brilho e cheio de marca de lixa, né? Então você lixava o carro, polia de novo e assim ficava esse ciclo. Porque o que acontecia? Quando você passa a boina com a massa e você aquece muito o verniz, acontece um fenômeno aqui chamado de termoplastia, tá? E isso o que é? Você passa a lixa, então vamos imaginar que aqui fosse um risco. A hora que o verniz aquece, ele expande e ele fecha esse risco, né? Então, ou seja, ele está mascarado. Conforme você vai lavando a peça e ele vai esfriando, a tendência dele é abrir novamente e você tirar esse excesso. E aí, com a evolução da massa de polir à base de água, da massa de solvente para a base de água, o que começou a acontecer? O verniz ele não grudava mais esse risco, né, a grosso modo de dizer. Então você fazia o polimento, fazia e o carro sempre estava cheio de risco. Outra coisa que começava a acontecer é que você começava a usar excesso de material, aí você finalmente conseguia puxar o brilho. A hora que o carro ia para o lava rápido, que o cara metia água, todo aquele excesso de material que estava lá seco, ele voltava a ficar todo esbranquiçado, porque o excesso de massa ele reagia com a água e ele voltava a ser todo esbranquiçado. Então, assim, nós levamos um certo período para começar a adaptação dessa mudança, né? Conseguimos implantar aí a base de água, né, como um todo no processo de polimento. E aí começamos a identificar que, assim, mesmo com o material, ele ainda estava muito difícil de fazer o processo de polimento, né? Então, começamos a trazer novas lixas, que é a 1500, 2000, 2500 e 3000, né? Então, começamos a perceber internamente dentro da 3M que nós conseguíamos fazer um polimento muito mais rápido e muito mais prático a partir do momento que o nosso polimento começasse no lixamento. Então, ou seja, investiríamos um tempo a mais aqui no processo de lixamento, né, para que reduzisse o nosso tempo no processo
de polimento, que seria a massa a branca, né, com a boina de lã. Então, entraria aqui com esse material, você reduziria o tempo se a gente conseguisse reduzir o lixamento, né? Então, foi aonde a 3M ela desenvolveu o Trizact 3000, né? Que é uma lixa que hoje ele faz um pré-polimento na peça e assim facilitou muito a vida da gente. Porque o 3000 ele faz um processo de pré-polimento onde você não precisa entrar com tanta massa, com tanta força no polimento. Só com o disco Trizact 3000, nós conseguimos fazer a redução aí de quase 50% do tempo de polimento em cima da peça e uma redução de aproximadamente 30% no produto de polimento, né? Então, conseguimos essa redução. Porém, o pessoal continuou estudando lá e viu que a gente consegue fazer um processo de polimento hoje sem ter que usar a massa de polir. Por quê? Trabalhando com uma lixa mais fina, essa lixa mais fina, que é o Trizact 8000, ela faz o polimento na peça e depois de polido, né, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar lustrar a peça, né, que seria um corte, refino e depois dar o acabamento. Então nós conseguimos enxugar, no caso da repintura automotiva, todo aquele processo que a gente vinha com massa 1, massa 2, refino, lustro, pré-acabamento e acabamento para um único processo de polimento, né? Desde que a gente consiga fazer esse lixamento mais fino, né? Então, consigo fazer um trabalho mais elaborado no meu processo de lixamento e ganho muito tempo no processo de polimento. Por quê? Hoje, quando a gente vai fazer um polimento em si, como que ele é basicamente dividido, né? Ele é dividido em análise para ver se eu vou precisar fazer o lixamento ou não, né? O corte, refino e lustro, né? Então, hoje nós conseguimos fazer toda essa simplificação, né? Corte, refino e lustro, né? Que é a ideia. Então, o carro vai vir, você vai analisar se você vai precisar fazer o lixamento ou não, se você vai precisar entrar com uma massa mais grossa ou não, ou se você, de repente, já pode vir fazendo o processo do polimento em uma única etapa, né? E isso fez com que a gente acabasse dividindo os processos de polimento. Então, hoje nós temos o polimento de estética automotiva e nós temos o polimento de reparação automotiva. Qual que é a grande diferença desses dois polimentos? A pessoa, quando vai fazer um polimento estético, que ela procura um centro de embelezamento, ela já sabe que ela vai levar o carro lá e o carro ele vai ficar um certo período, né, vamos falar aí de 1 a 2 dias, para você trabalhar em cima dele, em cima de todos os detalhes, que é todo tipo de limpeza. Você consegue ter um tempo maior de trabalho em cima do carro, né? Quando você leva o carro na reparação automotiva, o cliente ele já não aguenta mais esperar o carro. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um polimento rápido, bom e que dê um excelente resultado num curto espaço de tempo, né? E quando você leva no estético, o cara ele já sabe que ele vai ficar sem o carro por um período. Então, o que eu costumo falar, são públicos diferentes. Você fala para um cara de estética automotiva, né, um proprietário de carro de estética automotiva, que você vai cobrar, um exemplo, R$1.000 para fazer o polimento dele, ele vai te entregar, só que ele vai esperar um resultado diferente, né? Se você falar para o dono do carro de reparação automotiva que você vai cobrar mais R$300 para polir o carro dele, ele falta infartar. Ele fala, putz, você já me pagou, estou pagando aqui, vou ter que pagar mais para polir? Né? Então, ele não entende. Então, ele quer o resultado bom, só que não é aquele cara que vai chegar com uma lupa e vai ficar olhando se tem um risquinho ou não. Ele quer entrar no carro, pegar o carro dele e ir embora com um bom resultado, né? Isso, hoje, a 3M está separando. Então, hoje, quando nós falamos de polimento de reparação automotiva, a 3M tem as melhores práticas e os melhores produtos. E quando nós falamos de estética automotiva, hoje a 3M ela tem uma marca bem conceituada que ela comprou, que é a Maguires, né? E ela está trabalhando com essa linha. Então, assim, nós vamos para mercados diferentes.
Então, hoje eu vou falar para vocês aqui qual que é a tendência de reparação automotiva, tá? Que é o polimento bom, rápido e barato para a oficina. Um processo assim que a gente não pode afunilar a saída do carro. Por que eu costumo falar isso? Enquanto o carro está aqui dentro, a oficina não fatura, ela não ganha dinheiro. E uma das partes que geralmente acaba dando aquela puxada no freio de mão é no polimento. Porque assim, o polidor é o que tem que salvar tudo. Né? Então, se a pintura não vem muito boa, putz, cara, dá uma lixada, iguala aí. Se o polidor não trabalhar bem, ele vai desnivelar o carro, ele vai ter que voltar para a fila. Né? Se o carro ele não sai com muito brilho, foi por causa que o polidor não poliu direito. Se o carro ele saiu bonito, o polidor não fez mais que a obrigação. Né? Então, assim, a parte de polimento é um braço de tudo que a oficina faz, mas tudo pode afunilar lá ou pode agilizar lá na saída do polimento. Então, essa é a ideia do nosso processo. E hoje, como geralmente quase todas as oficinas, tá? Grande parte das oficinas está usando entre um verniz de médio a altos sólidos, o que nós estamos indicando a fazer? É pegar a peça, lixar com cada vez o grão mais fino, tá? Se possível, começar de repente de um lixamento 2000, para não agredir muito a peça. Tá? Ou, se precisar lixar muito, uma 1500. Tá? Evitar o máximo de usar a lixa 1200. Né? Isso chega até me doer o coração, porque assim, a lixa 1200 hoje é uma das lixas que a 3M mais vende. E nós estamos pedindo para o pessoal parar de usar a 1200 e dar um passinho para 1500. Né? Então, muita gente reclama, fala, mas a 1500 não come tão bem quanto a 1200. Que aí é o que eu pergunto para vocês. Geralmente, toda a sujeira que está em cima da peça que foi repintada, ela está na camada superficial do verniz. Ela não fica lá embaixo. Então, a lixa ela não precisa ser tão agressiva a ponto de fazer a remoção dessa sujeira. Né? Então, você passando uma lixa leve e constante, você consegue fazer a remoção dessa sujeira e igualar a textura do verniz do carro, né? Que é o mais importante. Só que antes do polimento, né, que a gente precisa ver, quem precisa dar uma força também é o pessoal da pintura, né? Que precisa tentar fazer a aplicação do verniz de acordo com a característica original do carro. E para isso, assim, ele tem uma série de ferramentas e uma série de ajustes na pistola de pintura, na vazão de ar, na forma de catalisar o verniz, na forma de diluir. Então, polimento e pintura precisam estar sempre conversando. Porque assim, muitas vezes você chega lá para o pintor e fala, putz, eu precisava que a pintura viesse um pouquinho mais fina. Como que eu faço isso? Aumenta um pouco mais o ar, aumenta um pouco mais a vazão da pistola, ele consegue fazer um acabamento mais liso. Né? Ou então, acaba sendo ao contrário, o pintor ele acaba aplicando a tinta muito, muito lisa e o carro geralmente ele é todo texturizado, né? Ele tem uma textura. E a gente não consegue igualar, tipo, a pintura está lisa, eu não consigo deixar ela cascuda, né? Que é exatamente o contrário, eu consigo afinar a textura, mas não consigo deixar ela textura. Então, assim, tudo uma questão de conversa. E a oficina, como um todo, ela é uma engrenagem. Se uma parte começa errada, cara, vai dar errado do começo até o final. Então, se não jogando a culpa, né, que nem eu acabo escutando muito, a culpa é do pintor. Aí o pintor fala, não, mas a culpa é do preparador que não preparou direito, então eu tive que jogar. Aí você vai no preparador e fala, putz, arruma aqui. O cara, não, mas é o funileiro que deixou torto. E aí vai falar, não, mas foi a Sandra que não deu orçamento. Entendeu? Então uma coisa vai indo para outra. E aí, assim, a gente precisa se ajustar. Tá? Então, conversou lá com o pintor, né? Chega a ter culpa da cabine, né? Ele fala, não, mas a cabine está suja, quem que a cabine vai culpar? Aí é para ali, né? Então, o que nós vamos fazer hoje aqui, tá? Nós vamos mostrar qual que é a tendência de polimento no cenário que a 3M está imaginando que seria ideal na repintura automotiva, que é tirar a massa de polir branca, né, a massa de polir número 2, e trabalhar só com boina de espuma e líquido.
Porque quem vai fazer todo o nosso processo de polimento daqui para frente são as lixas, né? É o que eu comentei com vocês. Hoje nós temos a lixa Trisact, né? Que é a lixa Trisact 3000. O que essa lixa faz? Ela tira toda a marca da lixa d'água ou lixamento a seco que a gente faz, que são aquelas ranhuras, e ela começa a fazer um pré-polimento na peça, né? Eu fiz o meu pré-polimento, começo a fazer o meu polimento com o disco Trisact 8000. O disco Trisact 8000, o que ele vai fazer? Ele vai ressaltar o brilho na peça, né? Então, seria mais ou menos como se a gente fosse fazer uma analogia. Assim, estou usando massa de polir com a boina branca aqui, e aqui eu estou refinando o meu polimento, tá? Então, é a função desse disco. Mas qual que é a vantagem da gente poder trabalhar com ele, né? Ele tem um suporte onde eu posso fazer todo o trabalho manual, tá? Eu consigo trabalhar com ele manual para quem não gosta muito de utilizar a máquina. Porém, se eu conseguir utilizar a lixadeira elétrica ou a lixadeira pneumática, o que isso vai me proporcionar? Um lixamento completamente uniforme. Então, quem vai fazer o trabalho pesado é a Rokit e não você, né? Porque assim, é muito mais prático a gente fazer um trabalho com uma lixadeira orbital do que a gente pegar uma politriz. Por que eu falo isso? Qual que é mais pesado? Aonde no final do dia eu vou estar mais cansado? Aqui. Então, se eu conseguir agilizar todo o meu processo de polimento aqui, eu vou trabalhar muito menos, vou ter um acabamento muito melhor e vou conseguir produzir mais. Essa é a ideia, tá? Que é o que nós vamos estar fazendo aqui. Então, nós repintamos esse capu ontem, tá? É um capu que nós utilizamos ele para treinamento. O que eu já fiz aqui? Eu já lixei ele com a lixa 1500, tá? Para a gente ganhar um tempo a mais no nosso processo. O que eu vou começar a fazer aqui? Eu vou começar o meu pré-polimento, tá? Vou pegar o kit, vou pegar o disco Trisact 3000, tem fita crepe? Fala pra mim. Pode ser. Tá? Vou trabalhar com ele úmido. Vou borrifar água um pouco de água no disco e um pouco de água na peça, tá? E vou começar a fazer o meu pré-polimento, tá? Vou usar uma rotação moderada, tá? Uma rotação baixa e não vou colocar tanta força na peça. Quem vai fazer a grande parte do trabalho é a Rokit, tá? Só uma passada aqui. Isso. Tá. Valeu. O disco eu vou passar ele sempre de uma maneira uniforme, tá? Nunca vou pegar ele e ficar passando ele de qualquer jeito, porque senão ele só vai ressaltar o brilho, ele não vai remover a marca da lixa, tá? E sempre no mesmo sentido, tá? Então, se eu começo aqui na vertical, eu vou terminar a peça na vertical. Faço todo o trabalho na vertical e depois eu venho cruzando ele.
Não posso passar rápido, porque senão o disco também ele não faz o trabalho dele, que é a remoção da lixa, da marca da lixa, tá? O ideal para se trabalhar são 5 passadas, tá? Então, você vem cruzando, você conta 5, já é suficiente. Outra coisa que vai acontecer, não sei se vocês estão conseguindo observar, é essa espuma branca que ele está soltando. Essa espuma branca aqui, ela não é o verniz, tá? Ela é uma característica do disco que entre aspas, ele está avisando. Tá bom de água, eu ainda estou lixando, não precisa mais ficar borrifando, tá? E a lixa ainda ela continua, dá para ser continuada a trabalhar com ela. Quando ela não estiver soltando essa espuma branca, são duas coisas que podem estar acontecendo. Ou o disco já não está mais cortando, ou você está usando muita água, tá? Então, o meu pré-polimento eu fiz aqui, tá? Então, o acabamento que ele vai deixar é esse acabamento aqui, acetinado, que assim já ajuda bastante. Depois desse processo, o que eu vou fazer? Eu vou começar o meu polimento em cima da peça. Com qual produto? Com disco Trisact 8000. Tá? E eu trabalho da mesma forma. Importante, tá, gente? Nunca deixar o disco Trisact mergulhado no balde com água, tá? Porque isso vai fazer com que, primeiro, essa pluma que tem aqui atrás, ela tende a sair dele se ela ficar muito encharcada com água, né, se ela ficar constantemente mergulhada, e você tem uma tendência de ficar soltando um mineral. Por mais que o disco ele esteja todo trabalhado com algumas colas à base de água, ele tem uma tendência, tá, a se desfazer, tá? Então, sempre que eu parei de usar o disco, uma dica borrifei um pouco de água, uma secada e deixo ele na minha bancada. É o suficiente, tá? Pegar o disco 8000. Passa uma fita aí. E trabalho da mesma forma, tá? Um pouco de água. Aqui eu não passei a lixa, porque o que eu vou mostrar para vocês? O acabamento que ele vai deixar numa peça lixada e não lixada vai ser exatamente o mesmo. E isso para quê? Se de repente você for fazer um polimento num carro e ele estiver muito empoeirado e estiver muito contaminado, ao invés de você ficar entrando com a massa de polir e riscando muito carro, você pode entrar direto com o Trisact 8000, que ele vai fazer essa remoção de excesso de contaminante e não vai riscar o verniz do carro. Ou seja, é uma lixa que ela não é tão agressiva. Para vocês terem a ideia, o mineral de corte aqui, ele é menor do que o mineral que vai na massa número 2, na massa branca. Então, ou seja, se eu utilizar um disco Trisact 8000 e eu voltar a polir ele com a massa de polir número 2, eu estou voltando 2 etapas no meu processo que eu fiz aqui. Tá? Então, aí não teria necessidade de eu usar o disco Trisact 8000. Tá? Essa é a ideia. É a gente literalmente trabalhar para parar de usar a massa. Tá? Então, se eu trabalhar muito bem trabalhado aqui, eu vou conseguir o mesmo acabamento. Tá? Então,
e a mesma quantidade, tá? E da mesma forma. Maria. Né? E por que eu falo que assim nós temos trabalha muito bem no lixamento, tá? Que assim, vai dar para perceber a diferença, né? Então, praticamente a peça aqui ela está polida. O que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente lustrar ela. Não preciso ficar entrando com a massa ou com a boina branca para agredir esse meu processo. Diferente, tá, daqui no meu lixamento 1500, que eu vou precisar de muito tempo para a gente estar refazendo ele. E qual que é a importância de seguir as etapas no meu processo de lixamento? Que se eu pular alguma, o meu polimento não vai dar certo. Então, por isso que eu tenho que fazer 1.500, 3.000 e 8.000. Se eu pular a etapa do 3.000, ele vai me dar esse acabamento, porém ele não vai fazer a remoção da marca da lixa, né? E se eu vier com um produto em cima do Trisact 3.000 com a boina de espuma, assim, eu vou estar gastando muito mais produto e muito mais tempo para fazer o meu processo de polimento. Tá? Então, essa aqui é o tempo ideal e a sequência certa. Tá? O que eu vou fazer aqui para vocês terem mais noção da importância de seguir o processo? Eu vou entrar com um produto aqui e vocês vão ver que na primeira passada que eu der, essa parte aqui praticamente ela vai estar finalizada. Essas duas ela vão estar com brilho, porém as marcas da lixa vão estar aqui. Para mostrar que assim, eu não consigo pular o meu processo, tá? Então, para fazer esse processo, o que eu vou usar? Eu vou utilizar a boina de espuma roxa e o produto
líquido de acabamento 2 em 1. Por que o 2 em 1? Porque ele vai dar o corte e refino da peça ao mesmo tempo, né? Corte e lustro. Utilizando aqui 1.400 rotações, tá? Aqui, ó. Uma única passada, tá, de produto e uma única passada de boina. Nós fizemos a remoção praticamente 100% para entregar o carro. Onde eu não fiz o lixamento com Trisact e com e fiz só com o 1500, tá cheio de marca de lixa. Vocês estão conseguindo ver daí, né? Mas quiser de repente se aproximar um pouquinho mais aqui para ver. Vamos lá. É mesmo. Então, Aqui não está mascarado. não. Não. Né? Não tem o porquê está mascarado, porque assim, o produto basicamente ele é a base de água, né? E eu usei muito pouco material direto com a boina de espuma. Né? Você consegue ver a diferença aqui, disfarçou os riscos, né? Sim. Disfarçou, deu brilho, mas os riscos ainda continuam embaixo. Exatamente. Aqui está zero risco, isso zero holograma, né? Né? Aqui já está zerado esse polimento? Não, então, não. Aqui é o que eu falei. A fábrica, ela indica, a gente está passando pelo menos 2 passadas de produto na peça. Aqui eu dei uma, né, uma passada, para vocês verem a importância da gente ter um bom acabamento, um bom processo de lixamento, tá? Eu vou dar mais uma passada aqui e antes de finalizar, o que eu vou fazer? Eu ainda vou passar um outro produto aqui que é para garantir
todo o processo que a gente fez, que é a remoção de holografia e, de repente, alguns riscos superficiais que o meu processo de polimento tenha deixado. Tá? Vou entrar mais uma entrada aqui. Tá? Deixa eu só... passadinha de fita aqui para a gente ver o processo de lixamento, né? O processo de polimento. Tô com 1.800. Fico entre 1.800 e 1.400, tá? Aí vai de acordo com o que você se sente mais confortável para trabalhar. O que eu não posso fazer é meter 3.500 aqui, achando que o meu processo de polimento vai ser mais rápido, tá? Então, alguns estudos que o pessoal do laboratório lá fez, é que assim, eu trabalhando com a rotação média ou uma rotação muito alta, o meu tempo de polimento vai ser exatamente o mesmo, tá? Diferença é que eu vou ter um controle maior na mão com a máquina aqui. Então, fiz o processo de polimento. E agora eu venho com o meu processo de acabamento. Tá? Que eu vou usar o quê? Eu vou usar uma boina azul, tá? Que é a nossa boina azul de acabamento, para utilizar com um produto chamado ultra fina. Tá? A função desse produto aqui qual que é? É ele dar o acabamento e fazer a remoção de holografia
das peças de carros de cores críticas, tá? Então, eu não preciso colocar força, não preciso ficar esquentando muito a peça, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Vou usar uma quantidade um pouquinho maior de produto dele, tá? Rotação baixa, entre 600 e 1000 rotações, que é simplesmente para espalhar o material aqui no carro, tá? Todo o trabalho aqui quem faz é a máquina. Eu só faço a condução dela na peça. E assim que nem no processo de lixamento, a gente indica também esse trabalho cruzado. Tá? Você vê que eu venho na horizontal e na vertical. Ele vai deixar um aspecto na peça como se ele tivesse meia embaçada, né? Como se ainda tivesse produto aqui para agir. O acabamento na máquina vai ser exatamente esse. E aí eu vou vir com o meu pano de microfibra para dar o acabamento. Por que você dobra o pano de microfibra dessa forma? Eu faço a dobra dele, primeiro para ter um apoio maior na mão, tá? Esse aqui é uma dos motivos que eu faço isso. E a segunda, que muitas vezes essa costura aqui, dependendo da cor, ela pode sair riscando o carro, né? Então, para evitar tudo isso, a gente já faz, eu chamo de trouxinha, né? Você põe aqui e faz esse processo, que é para você conseguir apoiar toda a mão, né? E o pano não ter costura. E aí você faz o processo de remoção de excesso de material, tá? E aí a gente tem um acabamento próximo disso aqui, tá? Aí estaria finalizado. Para repintura, sim. Se a peça ela não tivesse sido repintada e a gente estivesse fazendo, ou o cliente voltasse aqui depois de 30 dias, ou depois que o fabricante recomendasse a quantidade de cura, aí eu entraria com a cera, tá? Eu vou passar a cera aqui, só para a gente para eu explicar como seria a forma correta de fazer a aplicação dela, tá? Sim. É o que a gente consegue fazer todo o processo. Vamos pegar aí um branco, um prata, um cinza claro, daria para finalizar. O carro de cor escura, eu passo o ultrafino, que é para ter uma garantia de um melhor acabamento, né? Então, vou pegar a cera, tá? E passo um filme muito leve na peça.
O movimento circular, assim, serve para garantir que você está aplicando a cera na peça como um todo, tá? Uma outra dica que eu acabei recebendo lá de uma pessoa interna da 3M é o seguinte: eu tenho que aplicar a cera, tá? E assim, a ideia não é fazer a remoção de imediato. Por quê? Eu apliquei a cera, o filme ele ainda está se formando, ele está fechando. Então, se eu entrar com um pano automaticamente para retirar essa cera, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o desenho do movimento que eu fizer para tirar a cera, né? Então, como geralmente nós que fazemos polimento retiramos a cera em movimentos circulares, o que pode acontecer? A cera pegar o formato do movimento do pano e o carro sair cheio de holografia depois de todo o trabalho que você fez. E aí o que passa na nossa cabeça? Putz, o material que eu usei ou a forma que eu trabalhei estava errado. E na verdade é um detalhezinho que a gente acaba pegando, né, trabalhando com todo mundo, que facilitem muito a nossa vida, né? Então, o ideal é secar aqui de 30 a 1 minuto para formar, até que o filme ele fique meio esbranquiçado, porque o filme ele vai ficar curado, né? Ele fica mais fácil de remover e a tendência de brilho dele ainda aumenta, tá? Então, a ideia é essa daí, tá? Deixar ele secar por aproximadamente 1 minuto ou até você perceber que ele ficou esbranquiçado, tá? E fazer a remoção também da mesma forma, tá? Aqui. A ideia é não fazer muita força para retirar a cera. Quanto menos força eu conseguir, quanto mais força eu fizer para retirar a cera, significa que eu tenho uma tendência de deixar ela marcada. Quanto menos força, menos ela pode ficar marcada, tá? Então, a ideia é essa daí, é de deixar esse acabamento, né? Nossa cera, tá? A cera Plastiox, ela tem uma hidrorrepelência muito boa, tá? Que é exatamente essa parte do escorrimento da água, né? Você vê que a cera não deixa a água parar automaticamente. Assim que tiver algum tipo de poeira ou tiver algum tipo de sujeira, a tendência é simplesmente bater uma água no carro e ela sair. Deixar esse acabamento, tá? Então, assim, essa seria a parte que eu teria de indicação para vocês da fábrica, né? Que é mostrar o quanto que nossa vida vai facilitar com as ferramentas que estão vindo, né? Com as novas tendências, que vai ser de fazer um polimento mais limpo, um polimento com menos produto, né? Que é trabalhar, investir um pouco mais no meu processo de lixamento do que propriamente no meu tempo de polimento com massas e líquidos, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí em alguma coisa. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, a hora é essa. Então, a cera, nenhum tipo de cera é indicado para passar em peça de repintura automotiva. Por quê? Tudo que for cera e falar que vai fazer proteção no carro, tá?
a grande parte da tecnologia que a gente tem hoje, ela vai fechar o filme e assim, por mais que a pintura ela esteja curada ao toque, tem todo um processo de evaporação de verniz, seja da massa poliéster, do primer, e o verniz ele é como se fosse o poro da pele. Ele está fechadinho, ele está brilhando, mas ele tem pequenos poros que o solvente está evaporando. Então, se porventura a gente fechar esse tipo de poro, ele tem uma grande tendência a ter queda de brilho, né? Porque o solvente ele vai bater nessa proteção e vai voltar puxando tudo o que acontece aqui, né? Um amigo meu ele me deu uma analogia que é o seguinte: o solvente ele vai subir. A hora que ele voltar, o que ele vai fazer? Ele vai sair queimando o verniz, ele vai abrir vários micro buraquinhos, né? O solvente ele precisa evaporar para algum lugar, né? E é essa abertura desses micro buraquinhos que a gente enxerga como queda de brilho, porque ele vai quebrando o filme do verniz. Então, esse filme do verniz, assim que ele quebrar com vários micro furinhos, é o que a gente enxerga como queda de brilho. Tá? Existem algumas tecnologias que ainda a 3M não trouxe para o Brasil, que é um tipo de cera, que ela funciona mais ou menos como se fosse aquele respirador valvulado, né? Que é aquela válvula que tem na frente do respirador, que funciona da seguinte forma: a hora que você fala, ele solta o ar, só que ele não deixa nada entrar. E a cera, ela vai funcionar dessa forma. Ela vai deixar o solvente evaporar, mas ela não vai deixar com que nada fure a camada do filme dele, né? Então, acredito que essa tecnologia vai estar chegando aí a partir do ano que vem para estar facilitando a nossa vida aí. Alguma? Então, a Trizact 5000, assim, ela existe lá fora ainda, tá? Só que ela não tem tanta força depois que veio o 8000. Porque quem faz o trabalho pesado é o 3000. O 5000 ou 8000, o que eles vão fazer? Eles vão fazer o pré-polimento. Então, não teria muito nexo você usar o 3000, 5000 e 8000. Então, nós tiramos não estamos trabalhando com 5000 e estamos vindo direto com 8000. O resultado é exatamente o mesmo. Então, para não ter que o custo do polimento ir em cima, para você ter 3 etapas no processo de lixamento, nós encurtamos para 2. Né? Lá fora existe. Então, aqui no Brasil também ainda tem o Trizact 1000, o 1500, 3000, o 5000 e o 8000. O que nós indicamos? O Trizact 1000 para fazer alongamentos, né? Que assim ele tem um bom poder de corte. O Trizact 1500 para fazer a remoção de sujeira, porque ele não é espumado, ele é de uma tela de nylon, vamos dizer assim. Ele ele come. O 3000 é espumado, o 5000 ainda tá, e o 8000 faz o polimento, tá? Mas não teria muito nexo ter esses dois, sendo que o 8000 e o 5000 praticamente eles têm a mesma função. Mais alguma? Ele está louco para fazer uma pergunta ali. Né? Então, com todo esse processo da atividade, a massa da vai ser... Nós temos uma grande tendência, aí vamos se dizer, num futuro muito próximo, da gente não trabalhar mais com massa e boina de lã. Eu tenho mais ou menos uma experiência que teve a World Skill, acho que foi em 2020, que a World Skill, que ela é? Ela é um campeonato, né, entre senais, vamos dizer assim, entre escolas técnicas, onde vem gente de todo mundo. E a 3M ela patrocinou junto com algumas outras pessoas. E nós pegamos a parte de polimento. Quando chegou o pessoal mais acho que da Europa ali, uma menina que estava fazendo polimento tinha perguntado para o engenheiro da 3M, mas o que é essa boina de lã aqui, né? E essa massa, para que eu vou usar isso? Né? Então, já não está se usando lá fora a boina de lã com a massa de polir número 2. Né? Ela nem sabia o que era isso.
Então, assim, nós estamos trabalhando para literalmente eliminar a massa de polir, né, e a boina de lã. É uma tendência a gente só trabalhar com boina de espuma. Tem alguns tipos de boina de espuma que você consegue fazer o corte da lixa 1500 direto com ela. Porque a densidade da espuma é tão grossa, vamos dizer assim, né? Ela é bem mais dura, que você já consegue fazer esse polimento, mesmo com a massa, com a boina de espuma. Né? Boina de espuma, além de fazer muita sujeira, né? Jogar muito pó, ela risca muito o carro. Né? Oi? A lã, perdão. Né? A lã ela faz isso, né? Ela risca muito o carro e pega muito pó. Né? Então a tendência é um polimento mais limpo. Uma curiosidade, Adão, qual que é a durabilidade que a proteção do step e a cera faz na peça? O One Step. Quanto tempo de proteção eu posso dar de garantia para o cliente? Tá. Assim, o One Step, ele é um polidor. Então, assim, qual a durabilidade dele? Nenhuma. Né? Então, se eu fiz um bom polimento aqui, a hora que eu lavei, qualquer tipo de vestígio de produto vai sair. E o brilho na peça tem que se manter igual. Né? A cera. Nós temos 3 tipos de cera hoje. Né? Que é a cera brilho, que é aquela cerinha rosinha que você encontra no mercado, né? Que ela é a base de silicone. Ela tem aí uma durabilidade de uma lavagem. Né? Nós temos a cera protetora plus, que é a cera base de silicone, que depois que eu fiz o meu polimento, ela dá uma durabilidade de 4 lavagens ou 30 dias. E eu tenho a cera Past Wax Extreme, que ela dá aí uma durabilidade de 30 lavagens ou até 6 meses. Se a pessoa ela fizer a lavagem do carro com shampoo neutro automotivo. Tá? Se porventura alguém usar detergente de cozinha, mesmo que ele tenha lá pH neutro, ele vai remover qualquer tipo de cera. Porque a função do detergente de cozinha é fazer remoção de gordura. Né? E assim, a grosso modo, dizendo, a cera que vai proteger aqui, ela é uma gordura que está protegendo o carro. A partir do momento que eu venho com desengraxante, né, que o detergente de cozinha é um desengraxante que foi feito para remover gordura, ele vai tirar a proteção. Então aí ele não dura nenhuma lavagem. Tá? Mas nenhuma dessas ceras eu posso usar em repintura? Nenhuma das 3? Nenhuma das 3. Qual que é indicado para passar na repintura? O indicado na repintura, no caso, para você dar um acabamento, é o alto brilho. Tá? O alto brilho, ele é uma parte de acabamento que ela não tem nenhum tipo de proteção e nenhum tipo de cera. O que ela vai fazer? Ela vai realçar o brilho da peça, tá? Só que ela não tem proteção. Qual que é a durabilidade do alto brilho? Uma lavagem. Acabou. Mas ele vai deixar o carro bonito para que o cliente leve ele e todo o solvente que tem embaixo da peça que você acabou de repintar, ela finalizar, né? Ele deixar o solvente evaporar naturalmente. A cera, por exemplo, pode pintura a base d'água com solvente? Como assim? Sim, porque o verniz é a base de solvente, então ele precisa também de um tempo para evaporar. Por mais que ele é catalisado e a cura dele é química, ele ainda tem um período para o solvente que está lá evaporar. Né? E embaixo da tinta à base d'água, né, ainda a gente tem o primer, que ele é a base de solvente, massa poliéster. Então, o produto à base de água é simplesmente uma camada fina que dá a cor na peça. Todo o restante do processo ele é a base de solvente e ele precisa ter uma evaporação normal. Tá? Então, as recomendações seguem a do fabricante de tinta, o tempo de cura normal ainda. Tá? Eu fico com uma outra dúvida, por exemplo, se eu chegar para 8 mil e vir com a boina de lã. Então, foi aquilo que eu falei no começo. Hoje o disco Trisact 8000, o mineral de corte dele é mais fino do que o da massa número 2. Tá? E se eu entrar com a boina de lã, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar agredindo a pintura. Né? Então, se eu for passar o disco Trisact 8000, se eu tiver feito todo o trabalho da forma correta,
e entrar com a boina de lã, eu estou voltando uma etapa atrás. Seria como se eu tivesse parado de lixar no disco Trisact 3000. Aí eu entraria, de repente, com uma boina de lã e conseguiria fazer o corte, o refino e o lustro. Mas como eu já faço todas essas etapas num único processo com o Trisact 8000, não tem a necessidade de estar voltando uma etapa. Tá? Então, se eu fiz o lixamento bem feito, com a boina de espuma eu consigo finalizar. Então, a estética foi aquilo que nós comentamos, né? A estética, cada carro é uma forma diferente de se trabalhar. Então, às vezes, você pega um carro que ele acabou de tirar da concessionária, você consegue fazer um procedimento menos agressivo, né? Você pega um carro que o cara ele trabalha mais, que ele está mais surrado, você vai precisar fazer alguma coisa, né? Mas na estética automotiva, hoje, o que a 3M tem seria a nossa linha Purple, tá? Que nós temos um outro procedimento de polimento, que você tem o polidor Ultra Performance, que ele é uma massa de polir número 2 líquida, onde você vai fazer o corte. Você tem o líquido lustrador da linha Purple, que ele é um lustrador que ele dá um acabamento mais seco na peça, né? Que ele faz o realço do brilho, e você tem o ultra fina, né, que seria o super lustro. E aí você teria que, de repente, estar fazendo as 3 etapas, né, corte, lustro e super lustro. Tá? Isso, de repente, numa estética automotiva. Evandro, eu posso usar esse processo que você mostrou aqui na estética automotiva? Pode. O que você tem que fazer? Ao invés de entrar com uma massa de polir, dependendo do estado do carro, você entraria com o Trisact 8000 nele inteiro, que é para remover impurezas e remover micro-riscos, e aí você faria o processo de polimento 2 em 1. E aí, no final, né, da estética automotiva, você entra com a cera, a Plastikox, né, que ela é como se fosse um selante sintético, que ela vai dar aquela proteção de 30 lavagens ou até 6 meses. Isso é o que a 3M tem nesse momento. Tá? Teremos... Vamos aproveitar a frisagem, que é um rendimento melhor. Pode durar mais, né? Na mão ou na máquina? Na máquina. Tudo que você faz manual, ele acaba sendo um pouco mais agressivo do que na máquina. Tá? Então, vamos imaginar que com um Trisact, você utilizando ele na máquina, você tem a utilidade dele total de 13 peças. Né? Na mão, é capaz dele durar umas 9, 8 peças. Tá? Porque você está forçando mais ele e nem sempre a forma que a gente trabalha com ele manual é de um jeito uniforme. Então, de repente, você pega uma quina, você gasta ele mais de um lado, menos de outro, e o lixamento acaba não saindo uniforme. Tá? Então, tudo que for manual, a tendência é ser um pouco mais agressiva do que com a máquina. E tudo que a gente faz com a máquina, também, nós temos a tendência de ser assim, pelo menos 3 vezes mais rápido. E os cantinhos pode fazer... Cantinho manual, exatamente. Né? Pegou aqui onde a politriz não entra, na forma tradicional padrão de ser. Cara, assim, eu vou falar de vitrificação, mas assim, não pelo que a 3M fala, tá? Porque assim, nós não temos um vitrificador, então eu não sou a pessoa mais indicada para estar falando isso. Porém, pelo conhecimento de campo, eu sei que assim, o meu processo de vitrificação, tá? Que é a vitrificação, existem alguns fabricantes, ela é uma resina que você vai aplicar em cima do carro e ele vai dar uma durabilidade X do fabricante. Eu sei que a forma correta de se aplicar um vitrificador, e por isso que o pessoal de detalhamento automotivo acaba levando um tempo maior para se fazer um carro, é que assim, você faz todo o processo de polimento, né? E antes de aplicar esse vitrificador, você precisa vir com álcool isopropílico para tirar qualquer vestígio de produto que tenha, para aí sim você fazer a aplicação da resina. Tá? Para
ficar uniforme e dar o acabamento que o fabricante fala. E por que ele precisa fazer isso? Porque uma vez aplicada essa resina de cristalização, se tiver o polimento errado, ela vai ficar errada e você não consegue consertar, né? Então, por isso que assim, uma das dicas que eu dou é: saiba onde você vai levar seu carro para fazer, porque uma vez feito errado, não tem como, né? Para fazer a remoção dessa resina, né? Lembrando, né, cada fabricante tem o seu, mas eu sei que as que mais dão proteção, assim, às vezes é necessário fazer um lixamento com 1,8 g para remover ela e vir restaurando o brilho, porque você precisa tirar toda a proteção, tá? Então, e uma vez aplicado, essa resina, ela tem, se eu não estou enganado, de 24 ou 72 horas para ela estar completamente curada também. Então, ou seja, se eu acabei de aplicar a resina, né, o cristalizador, e sair com ela no tempo e pegar uma chuva, você corre o sério risco dela deixar manchas no carro. Tá? Mas, voltando a falar, como nós não temos um vitrificador, isso que eu estou relatando para vocês é experiência de campo, tá, gente? Acredito que mais para frente a 3M está fazendo um estudo para trazer um vitrificador com uma linha, mas isso ainda está muito em estudo para a gente tá se aprofundando nesse assunto aí, né? A gente deixa para o pessoal especialista falar disso. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Assim, nós vamos ter sempre 2 canais abertos, tá? Que é a Sandra e o pessoal da TJ, que está dando uma força aí para a gente. Mais uma vez, Sandra, eu queria te agradecer muito por deixar eu inaugurar essa parte aqui, que eu tenho certeza que vai ser o primeiro treinamento de mundo que nós vamos estar fazendo aqui, né? O Sérgio também, queria muito achou que escapar, né? Queria agradecer demais a vocês aí por nos dar essa oportunidade e obrigado a vocês que vieram aqui também por contribuir com essa conversa nossa aí, que foi bem legal, tá? Pessoal que vai estar em casa aí, qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer oportunidade aí, pode entrar em contato com o pessoal aqui ou direto com a 3M, que nós vamos fazer de tudo para tirar qualquer tipo de dúvida de vocês. Nós agradecemos também a nossa parceria aqui, tá? Muito obrigada, gente, todos vocês. Pessoal, eu espero que tenham gostado desse treinamento, que foi super legal. A gente sempre vai estar passando novas dicas, novos produtos, novas técnicas, né? Sempre vai estar divulgando aí no canal, né? Então, por hoje a gente vai estar encerrando por aqui, certo? Muito obrigada. Até o próximo. Bom, pessoal, para fazer esse treinamento aqui, nós vamos usar alguns equipamentos específicos que, de repente, no dia a dia, para a gente é comum, mas para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, pode ser alguma novidade ou pode não identificar o nome, tá? Então, nós vamos usar uma lixadeira rota-orbital elétrica, tá? O que essa lixadeira ela vai fazer? Ela vai fazer o lixamento, tá? Que nós vamos estar utilizando do disco Trisat 3000 e 8000, tá? Junto com a lixadeira, eu vou estar utilizando esse produto aqui que nós chamamos de interface, tá? A interface, o que ela é? Ela é como se fosse um redutor de impacto, que ele vai acompanhar a curva do carro ou qualquer tipo de vinco, que é para o lixamento não ficar reto e o pessoal não desnivelar a pintura do carro retirando o verniz, tá? A interface eu utilizo ela com uma lixadeira para ela servir de apoio para o meu disco Trisat. Colocando ele vai ficar macio e vai acompanhar o desenho do carro, tá? Nós vamos utilizar aqui também uma politriz, tá? A politriz da DeWalt, tá? Essa aqui ela é a politriz profissional 220 watts, que ela serve para fazer o processo de polimento, tá? Juntamente com nossa lixadeira elétrica. Hoje existe 2 tipos de politrizes, tá? Essa aqui, que é a mais convencional, e existe a rota orbital, que geralmente o pessoal utiliza no detalhamento automotivo.
vamos utilizar aqui os líquidos, tá? Que é o líquido de acabamento 2 em 1, que ele vai fazer o corte e o refino, e o ultra fina, que ele é o acabamento no meu processo de polimento para remoção de holografia. Então esses aqui são os dois líquidos que nós vamos estar utilizando, tá? Vamos utilizar também a boina, né, que toda hora a gente fica falando a boina. A boina nada mais é, tá, do que essa espuma, tá? E por que que ela tem essas cores diferentes? Porque cada boina dessa serve para, ela tem uma função, tá? Então a boina roxa ela vai fazer o corte e refino, e a boina azul ela vai dar o acabamento. O que muda de uma para outra é a densidade da espuma. Quanto mais densa a espuma, mais corte ela dá, tá? Quanto menos densidade ou mais macia, ela vai ser utilizada para o acabamento. Utilizar também a nossa cera, tá? É a cera Plastiox, é a cera que vai dar a proteção em tudo que a gente faz, tá? Então nós vamos fazer o processo de polimento. Se eu não colocar alguma coisa para fazer a proteção do meu polimento, tudo que eu fizer ele pode ir por água abaixo, literalmente, tá? Então nós vamos estar utilizando a cera, que ela vai dar uma camada de proteção e deixar a pintura com uma hidrorrepelência muito boa. Nós vamos estar utilizando também o pano de microfibra, tá? Ele tem em duas medidas, a 40 por 40 e 40 por 60. Ele serve para fazer tanto a aplicação do produto quanto a remoção, tá? E por que que nós indicamos hoje um pano de microfibra e não mais algodão? Pelo fato dele não deixar pelo, tá? E não riscar o carro, né? Então, ou seja, quanto mais macio, menor a probabilidade, tá, de eu estar riscando a pintura do carro depois que eu finalizar, tá? Então nós vamos utilizar um pano para fazer a remoção de algum produto e outro a aplicação. E por último, tá, eu estou utilizando aqui uma escova, tá, uma escovinha de limpeza de boina, tá? Que ao invés de eu estar lavando a boina com água, eu vou estar passando ela na boina para estar fazendo a remoção do excesso de material que nós vamos estar utilizando. Pelo fato dele secar, né? E a hora que ele secar e eu passar a escova aqui, ele vai soltar tudo, então não vai ter necessidade de eu utilizar água para estar fazendo esse tipo de trabalho. A última peça aqui que eu esqueci de comentar com vocês, que nós vamos estar utilizando, é essa peça aqui, tá? Que é o engate rápido, tá? Ele é um suporte que ele vai na politriz e ele serve para dar ancoragem na boina, tá? Hoje muitas boinas, como a gente tem que fazer? Ela tem uma rosca central e eu faço esse trabalho. Com esse sistema de engate rápido, eu não preciso ficar batendo na boina, eu só preciso encaixar ela aqui e eu utilizo a boina. Para soltar, eu aperto ela e retiro. Isso vai fazer com que, de repente, na remoção da boina, ela não gire demais e caia no chão, tendo o risco dela pegar a sujeira e riscar o carro. Beleza? Vamos lá. Aí você vai fazer nessa parte aqui, né? Nessa. Você quer falar? Não, é onde você quiser, porque aí eu vou focalizar bem, aí você vai falando o nome e fazendo. Prazer, viu, meu? Igualmente, Obrigado, tá? viu, gente? Obrigadão. Tudo de bom. Obrigado, né? Falou. Nós vamos começar o processo, tá? Usando a lixadeira com a interface.
disco Trizact 3000. Vou rifar um pouco de água. Trizact 8000. Politriz com engate rápido, a boina roxa, com o líquido Perfection 2 em 1. Não deu.
Então, pessoal, a ideia que a gente sempre precisa prestar atenção é o seguinte: cada carro e cada situação ela vai exigir um grau técnico do polidor. Isso vai. O que isso me faz perceber? Que para cada carro e cada situação eu vou usar uma determinada quantidade de produto, né? E uma rotação na boina. Uma boa quantidade de produto utilizado significa entre o meu sucesso e o meu fracasso no polimento. Se eu colocar pouco produto no meu processo de polimento, eu não vou conseguir fazer com que a boina e a peça elas tenham um atrito necessário para se realçar o brilho, tá? Se eu colocar um excesso de produto, eu não vou conseguir fazer com que eu puxe o brilho da peça, ela sempre vai estar embaçada. Então, eu vou sempre precisar achar um ponto de equilíbrio entre a quantidade de produto utilizado e a força que eu vou estar fazendo. Uma outra dica importante que eu faço é a gente sempre está fazendo o processo de polimento com um movimento cruzado, tá? Então, vou sempre estar acompanhando a peça com um movimento orientado, tá? Então, tanto na vertical, tá? Quanto na horizontal, sempre cruzando ele dessa forma. Eu vou fazer com que eu consiga ter um polimento na peça por igual, sempre estando cortando qualquer imperfeição que eu tenho, tá?
aplicação e agora eu faço a remoção do excesso do material. Fazer a aplicação da cera. Importante sempre deixar a cera secar durante uns 30 segundos ou até 1 minuto, tá? Para que ela forme o filme, uma película meio esbranquiçada, e a gente faça a remoção da cera com menos força possível, tá? Então essa é a ideia. Eu nunca tinha visto de lá. Aí, essa já está pronta. A proteção dela. Um tambor de itinerário de 20 meses, dura meses, só uma limpeza.